Aqui, galera, um ótimo dia para vocês. Está chegando o fim de semana. Não sei se nos veremos amanhã, acho que não, né? Mas que vocês tenham um bom fim de semana, então. Bom, vascularização dos membros superiores e dos membros inferiores. Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Bom, membro superior, drenagem venosa. O que eu posso falar das veias superficiais? Sendo bem objetivo, pessoal, as veias principais dos membros superiores, ou do membro superior, tratando no singular, é a cefálica e é a basílica. Então, desde já, veia cefálica e basílica são as top de linha superficiais. E aí já guarda também, a cefálica é lateral, a basílica é medial, certo? Elas se originam na tela subcutânea, né, do dorso da mão a partir da rede venosa dorsal, certo? No dorso da mão, então, surgem as duas principais veias superficiais de membro superior, cefálica e basílica. Existem, pessoal, as veias perfurantes, assim como lá no membro inferior. Essas veias perfurantes, elas serão aí uma interface de comunicação entre as superficiais e as profundas. Porque vocês sabem, né? As veias, elas vão convergindo, né? E aí você tem as tributárias, as perfurantes, as comunicantes, e elas vão formando o quê? Elas vão desembocando em outras veias para formarem veias maiores. Isso é rede venosa, é retorno. Em última análise, para quem? Veia cava superior, veia cava inferior. As artérias são diferentes. Você tem uma grande artéria, né, uma artéria de calibre maior, originando artérias cada vez menores, como se fosse um rio, dando várias ramificações, né, para que cheguem às células os seus substratos fundamentais, né, principalmente oxigênio e nutrientes. E as veias trazem sempre a retorno. Trazem para o átrio direito, né, que no final das contas vai para os pulmões esse sangue, oxigenar, e os demais vão passar pelos órgãos responsáveis por eliminar os resíduos metabólicos, que é o que as veias fazem, removem os resíduos metabólicos. A gente tem a exceção, né, das veias pulmonares, por exemplo, que são especiais porque vêm dos pulmões com sangue oxigenado. E a veia porta do fígado também, que é uma veia que vem cheia de nutrientes, né, com exceção ali dos lipídios que vão via linfática. Enfim, aí o dorso, né, da mão, a rede venosa dorsal, com ambas as veias, cefálica e basílica, lembra? Lateral, cefálica, basílica, medial. Eu nunca esqueço dessas veias. Veja como é que as coisas marcam, né? A professora que me ensinou a rede venosa e tal, falava que a veia cefálica é lateral e a basílica é medial, e que ela aprendeu a basílica, que era medial, mais perto do corpo dela, porque o nome do pai dela era Basílio. Quer dizer, isso tem 200 anos que eu fiz o primeiro período, né, e a disciplina de anatomia. Basílica medial, cefálica lateral, originando-se aqui, né, surgindo da rede venosa dorsal da mão. E aí aqui tem a mão, claro, e aqui tem um esquema dessa situação que nós falamos. E aqui, a vista anterior do membro superior, com essa disposição. E aí você já vai vendo o quê? A cefálica lateral, a basílica medial. Você vai ter uma veia intermédia do antebraço, você vai ter uma veia intermédia do cotovelo. Ganhamos o braço, a cefálica continua, lateral, e vai chegar aqui, caracteristicamente, num sulco que não é contemplado na terminologia anatômica internacional, sulco delto-peitoral. O trígono clave peitoral, sim,
Então, ele passa aqui entre o deltoide e o peitoral maior e desemboca na axilar. E a basílica, ela emerge no braço em direção proximal, mas ela dá uma aprofundada na fáscia do braço e vai aparecer desembocando lá na axilar. É muito interessante isso, pessoal, sob o aspecto também de que quem vai dissecar? Vai que nós tenhamos no futuro um curso de dissecação. Então, se você sabe dessa descrição, dessa disposição, você vai ter cuidado quando você for dissecar as veias superficiais. A basílica dá essa aprofundada na face. Então, para não ter surpresa, nada melhor do que uma descrição anatômica. E aí, é claro, para procedimentos e outros fins. Sabendo também, pessoal, que as veias são altamente variáveis. Uma geografia venosa, se eu posso falar assim, no antebraço, na face anterior do antebraço direito, muitas vezes é diferente do esquerdo. Então, nós falamos aí de veias que padronizadamente ocorrem. A cefálica lateral, a basílica medial e ali na transição antebraço-braço, você tem a intermédia do antebraço, aqui, entre basílica e cefálica, e você tem a intermédia do cotovelo. Mas elas podem estar em desenhos diferentes. Então, sobre as veias superficiais, um pouco mais específico, a veia cefálica ascende na tela subcutânea a partir da face lateral da rede venosa dorsal. E aí ela prossegue na margem lateral da mão e da face anterolateral da região proximal do antebraço. Nossa, Luciano, que aí não tem como errar. Você sabe o trajeto. Se você for fazer ali uma incisão cirúrgica, se você for dissecar, se você for analisar por meio da superfície do corpo humano viva, o que a gente chama de anatomia de superfície, você sabe onde está passando. Você imagina, tem uma hipótese muito forte. Por que eu falo de hipótese muito forte? Devido às variações anatômicas. Então, prossegue ao longo da margem lateral da mão e da face anterolateral da região proximal do antebraço e do braço. Muitas vezes é visível através da pele. Tem pessoas que você consegue ali ver a trama venosa por meio da superfície da pele, até porque essas veias, repito, estão na tela subcutânea. Então, anteriormente ao cotovelo, a veia cefálica comunica-se com quem? Com a intermédia do cotovelo, que tem um trajeto oblíquo, diagonal, nós vimos, através da face anterior do cotovelo, na chamada fossa cubital. E ali se une a veia basílica. A veia cefálica vai seguir superiormente entre os músculos deltoide e peitoral maior. Comentamos isso, eu gosto de repetir, vocês sabem disso. E aí ela entra no trígono clave peitoral, que é uma área interessantíssima de vasos sanguíneos do membro superior, e a seguir perfura uma membrana e uma fáscia, respectivamente a costocoracoide e a fáscia clave peitoral, unindo-se aí na veia axilar. Ok? Então, novamente, aí vejam aqui, a intermédia do cotovelo citada, oblíqua, diagonal, unindo as duas veias. E aí depois elas se separaram aqui de novo. Mas isso é uma forma de anastomose. E aqui à direita de vocês aí, o 2 representa justamente o trígono clave peitoral. E eu coloquei essas ilustrações do Moore, que elas são interessantes sob o ponto de vista de quê? De você poder descrever as regiões do membro superior corretamente. E a veia basílica? Ela vai ascender também na tela subcutânea a partir da extremidade medial da rede venosa dorsal, ao longo da face medial do antebraço e também da parte distal do braço. Frequentemente também você pode observar a veia basílica. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Comecem aí a vistoriar os antebraços e braços na sua face anterior para vocês perceberem essas veias. E aí, em seguida,
ela passa profundamente, perto da junção dos terços médio e distal do braço. É quando ela some. Se você não souber disso, você, na dissecação, por exemplo, você acaba seccionando a veia cefálica no braço. Então, ela perfura a face do braço e segue em sentido proximal, paralelamente a quem? A artéria braquial, que nós veremos daqui a pouco, e ao nervo cutâneo medial do antebraço até a axila. Na axila, ela se funde com veias acompanhantes da artéria braquial e forma ali a veia axilar também, desemboca na veia axilar. Beleza? Veias superficiais, basílica cefálica, basílica medial, cefálica, lateral, e você tem ali as intermédias do antebraço, intermédia do cotovelo, principalmente. E essas peculiaridades que são importantes, né? A veia intermédia do antebraço é muito variável. Inicia-se na base do dorso do polegar, sobe no meio da face anterior do antebraço, entre as duas veias principais, cefálica e basílica. Então, normalmente, uma veia de maior calibre, ou de calibre que se compara com a cefálica e com a basílica, você nomeia de intermédia do antebraço, levando em consideração sua variação anatômica, é claro. Quanto às veias profundas do membro superior, pessoal, obviamente que elas estão num plano mais profundo. Profundo a quem? Para nós termos uma referência. Profunda a fáscia muscular. E ao contrário das veias superficiais, geralmente é melhor falar normalmente, né? Naquele conceito de que normal é um padrão morfológico encontrado na maioria dos indivíduos. Então, normalmente, são pares de veias acompanhantes que seguem as principais artérias do membro superior e acabam recebendo o mesmo nome delas. Vocês vão ver que a drenagem venosa do membro inferior segue o mesmo ritmo. Você tem duas veias principais lá no membro inferior, superficiais, a safena magna e a safena parva. E você vai ter as profundas seguindo os nomes das artérias que elas acompanham. É bom fazer essas analogias para não se perder. Porque, galera, vasta é a rede venosa do membro superior. Né? A rede venosa no corpo todo. Mas aí você guarda algumas das principais, e aqui nós já estamos num plano mais profundo. Então, você identifica aí os arcos venosos palmares, insisto, para quem for dissecar a palma da mão, se não tiver um carinho, um cuidado, você secciona o arco venoso palmar superficial, por exemplo, que realmente é bem superficial. E o arco venoso palmar profundo. Aí você tem as veias digitais palmares e vai tendo veias radiais, veias unares, ou seja, seguindo os nomes das artérias, meus caros. As veias braquiais, notem que elas vão em duplas também. E aí chegando na veia axilar. Muito bem. Artéria axilar. Então, saímos da drenagem venosa, vocês conhecem, há um elemento superficial, cefálica e basílica, e há elementos profundos que seguem aí os nomes das artérias, normalmente, claro que tem muitas tributárias, e seguem duplas. Mas e a rede arterial? Eu tenho que começar a falar da artéria axilar. Alguns autores colocam a artéria axilar subdividida, de acordo com referências. Eu acho interessante que você saiba da artéria axilar sem dividir, que ela não tem divisões, ela não é separadinha, não tem uma linha que separa, mas para fins didáticos de repente funciona. Enfim, a artéria axilar, ela inicia-se na margem lateral da primeira costela, até porque ela é continuação da artéria subclávia. Lembrando que a artéria subclávia direita é ramo do tronco braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda emerge diretamente do arco da aorta. Beleza. Então tá, a artéria axilar veio,
entre a margem lateral da primeira costela, né? E termina a nível, pessoal, de músculo redondo maior, aquele cara que está lá atrás, né? Que está ali na região escapular, na região inferior da escápula, o redondo maior. Então, são excelentes referências para você ter uma ideia. Margem lateral da primeira costela, lembrando que a axilar é uma continuação da subclávia, e termina ali ao nível da margem inferior do redondo maior. Então, ela vem posteriormente ao músculo peitoral menor. Guardem isso, meus queridos. A artéria axilar está posterior ao músculo peitoral menor. Tá? Beleza? Até o braço. E torna-se artéria braquial quando passa justamente pelo limite que nós citamos aí. Quando passa pela margem inferior do redondo maior, aí já dizemos, é artéria braquial. E já chegou ao húmero, obviamente. Ok? Axilar. Passa onde? Posterior ao músculo peitoral menor. Vocês vão entender por que da minha insistência. E vai, né, até a margem inferior do redondo maior. Professor? Oi. Bom dia. Dia. Deixa eu te falar, essa artéria, ela por acaso tem alguma associação em relação ao nome dela quando ela passa por baixo da clavícula? Perfeito, perfeito. Né? E E é aí que muda a inclusive, nomenclatura, né? inclusive a ilustração caiu justamente na hora que você fala. Veja que a artéria subclávia está aqui, né? E aí eu relembro, né, o tronco tireocervical que nós vimos, com as artérias cervicais ascendente, transversa, a tireoide inferior e a supraescapular. Então a subclávia está aqui, bem sob a clavícula. E aí, quando já não é mais embaixo da clavícula, ó, começou a axilar. É só uma mudança de nome, né, por conta de posição. Isso, de certa forma, nos ajuda, sim. Então, Kiff-Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, como eu falei para vocês, ele coloca subdivisão. Tudo bem, isso é didático, é bacana, mas algumas vezes eu fico só preocupado com a decoreba. Mas, enfim, uma partezinha aqui da axilar começou, olha aqui, ó, lateral à primeira costela, realmente, ó. E aí, aqui seria o nível da margem inferior do músculo redondo maior. E aí, então, temos artéria braquial. Beleza? E aí vocês já veem alguns raminhos da artéria axilar, nós vamos comentar rapidamente, porque tem aí algumas situações interessantes. Essa aqui, uma vista posterior interessante também, aí apresenta-se o músculo redondo maior, e aí o que era axilar, na margem inferior do redondo maior, você vai ter já o início aí da braquial. Então, qual o problema desta ilustração de Kiff-Moore? É o que eu falo para vocês, pessoal. Às vezes a meninada brinca. Quem tem aula mais intensamente comigo fala: nossa, Luciano está corrigindo até o livro. Corrijo por conta da terminologia anatômica internacional, que eu sigo liturgicamente, vocês sabem, e passo para vocês, né, mostrando algo que é atual, que é real. E aí, às vezes, vocês ficam assim: nossa, Luciano está corrigindo o livro. Corrijo, pessoal. E vocês também têm que corrigir o livro, o professor, desde que se tenha razão. Né? A criticidade tem que ser, né, com discernimento. Aí, por que eu estou falando isso? Pessoal, a artéria axilar passa onde? Posterior ao músculo peitoral menor. Aí, olha a ilustração. Ela está anterior. Tem erro, pessoal. Não se iludam. Né? Não é porque você está na condição de estudante que você não pode ser crítico. E lembrando, criticidade com responsabilidade. Se pegar, né, alguém despreparado, você está quebrado com isso aqui. A imagem está mostrando outra coisa. Então, muitas vezes, o que nós precisamos fazer?
Eu já achei muito erro. Então, interessante é o estudante pegar, porque eu já mandei, não adiantou. Erro para a editora. Olha, eu compro um livro caro e olha só, não é só esse, hein, pessoal? Eu já mandei sobre líquido sinovial, que não é sinóvia. Mas, enfim, só para alertar vocês que tenham atenção, porque dizia um ditado, que eu não sei de onde é, me perdoem, o diabo mora nos detalhes. Né? Então, a artéria axilar está posterior ao músculo peitoral menor e não da forma que está disposto aqui. Beleza? Então, aí eu vou descrever a artéria axilar, porque me é importante para vocês, não só decorar, chegar ali na peça anatômica, é aqui. Isso é, né, pequeno para o padrão ouro que vocês querem alcançar. Então, para fins descritivos, a artéria axilar é dividida em 3 partes. Eu coloquei acompanhando o muro, pelo músculo peitoral menor. Então, voltando aqui, o músculo peitoral menor seria uma referência para quê? Para você ter um primeiro momento da artéria axilar, antes do peitoral menor, me perdoem, um segundo momento da artéria axilar, onde ela está intimamente relacionada ali, no caso, posterior ao músculo peitoral menor, e um terceiro momento já fora do músculo peitoral menor. Veremos isso. A primeira parte da artéria axilar está situada entre a margem lateral da primeira costela, que já vimos, e a margem medial do músculo peitoral menor. Observe esse parágrafo, pessoal. Olha o cuidado. Não, não é aqui não. Daqui a pouco eu chamo a atenção de novo. É envolvida por uma bainha de tecido conjuntivo axilar e tem um ramo. Veja aí, um ramo só nesse primeiro momento da artéria axilar. Artéria torácica superior. Beleza. A segunda parte da artéria axilar, olha aí, está posteriormente. Isso eu fiz questão de tirar do próprio muro. Posteriormente ao músculo peitoral menor. E tem 2 ramos. Se o primeiro, né, momento da artéria axilar tem a artéria torácica superior, e nós vimos, né, lá no vascularização do tórax, o segundo momento da artéria axilar tem 2 ramos. A tóraco-acromial, uma arterinha interessante, e a torácica lateral. E elas descem medial e lateralmente ao músculo, respectivamente. Faltou um ponto e vírgula aí no final, me perdoem. Tóraco-acromial e torácica lateral. Antes, a axilar deu uma torácica superior. Beleza. A terceira parte da artéria axilar estende-se da margem lateral do músculo peitoral menor até a margem inferior do músculo redondo maior. Tem 3 ramos. A artéria subescapular. Interessante, né? Por quê? É o maior ramo da artéria axilar. Então, você tem que ficar ligado na artéria subescapular. Distalmente à origem dessa artéria, você tem a origem das artérias circunflexas. Quando você ouve falar em artérias circunflexas, é porque elas estão dando a volta. É assim no coração, é assim no membro superior, é assim no membro inferior. Circunflexas, elas estão dando a volta. Então, geralmente, você tem uma anterior e uma posterior. É o que acontece no membro superior. Você tem a subescapular e, distalmente, a artéria subescapular, temos a origem das 2 circunflexas do húmero. Circunflexa anterior, circunflexa posterior. Às vezes, você tem uma variação anatômica que elas saem por meio de um tronco comum. Como é que está a artéria axilar? Torácica superior, tóraco-acromial, torácica lateral, subescapular e as circunflexas anterior e posterior do húmero. Professor. E aí, ó, eu já coloquei outra ilustração do professor Sobota. Então, aqui ele não coloca número, tá aqui axilar, um primeiro momento. Olha a artéria torácica superior que ele, né, colocou. Você vê aqui que a artéria axilar está corretamente colocada posterior ao músculo peitoral menor.
Em outro momento, o que tem? Artéria toracoacromial. A artéria toracoacromial é interessante pelo fato de que ela dá ramos aí para o acrômio, para o músculo deltoide, para o músculo peitoral. E depois você tem a artéria subescapular, tá aqui bonitona, maior ramo. E olha aqui, ó, a artéria circunflexa posterior do húmero e anterior do húmero. Eu estava ligado aqui na torácica lateral, tá? Que depois ela dá uma circunflexa da escápula. Então, subescapular, ela dá aqui, ó, a outra parte da axilar, as circunflexas do húmero, e você ainda tem aqui também, perdão, a torácica lateral. Ótimo. Professor, Oi. se a gente comparar essas três partes da axilar em relação ao peitoral maior, as três vão ficar posteriores a ele ou não? Também, porque o peitoral maior está sobre isso tudo aí. Certo? Só que o peitoral maior está preso na clavícula, está preso no externo, está preso na aponeurose do músculo oblíquo externo e emerge para a face medial do húmero. Beleza, Professor, professor, obrigada. Oi? rapidinho, essas bolinhas que estão circuladinhas aí, o senhor falou algum nome específico ou é só do desenho? Vamos de novo, que eu estava botando minha caixinha aqui para funcionar, para escutar melhor vocês. Repete, por favor. Ah, tá. Esses círculozinhos que estão na imagem, tem algum nome específico que o senhor falou? Porque eu não escutei. Ótimo, Ou chamou é a só do atenção. desenho? Beleza, chamou a atenção. O que é isso aí, pessoal? São anastomoses. Anastomoses. Então, aqui, a artéria supraescapular, lembra? Ela vem de onde? Vamos lá. Opa! Tronco tíreo cervical. Artéria subclávia. Então, a artéria supraescapular se anastomosando. Com quem? Essa daqui que vai descer a dorsal da escápula. Aqui uma anastomose também da supraescapular com as redes aqui, com os ramos da toracoacromial. E aqui a anastomose das circunflexas anterior e posterior do húmero. Obrigado por perguntar. Essas anastomoses, pessoal... Hã? Obrigada a você. Imagina. Essas anastomoses são muito interessantes, pessoal, para vocês saberem em todo o corpo humano, porque quando vocês estiverem mais perto do médico, forem acompanhar, forem ver cirurgia, eles vão falar com vocês sobre essas anastomoses. Por quê? Na eventualidade de uma oclusão arterial, você terá ou não a possibilidade de anastomoses ali te ajudarem a manter. E eu destaco sempre, o círculo arterial do cérebro, antigamente chamado de polígono de Willis, é uma forma anastomótica de tentar ajudar ali a vascularização do cérebro, sobretudo, numa eventual oclusão arterial. Então, são anastomoses, e a colega de vocês aí chamou a atenção, o que são? Isso tem que chamar a atenção de vocês mesmo. E aí, você vai ter aqui, por exemplo, depois essa relação aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, a artéria braquial profunda. Depois eu comento com vocês que tem uma situação clínica em relação a isso. Então, axilar, uma torácica superior, uma toracoacromial, que tem ramos para acrômio, para o músculo deltoide, para os músculos peitorais, torácica lateral e subescapular, maior ramo, e as circunflexas. Destacamos essas daí. Professor, então é a mesma coisa, né? Quando eu pego a artéria braquial, a radial e, por exemplo, a ulnar. Aí essa separação entre as três, né, seria também uma anastomose. Não. Essa seria uma ramificação ainda. Aí onde que você vai observar a anastomose? Ali na região do cotovelo. O que é anastomose?
esse encontro, essa união. Aqui está mais bonitinho. Essa Sim, união. aí nessa região, exatamente nessa região do cotovelo, tem a separação entre elas, não? A da braquial, da radial e da ulnar. Então, a braquial origina. Isso não é uma anastomose, é uma bifurcação, é uma dicotomização. A anastomose é quando elas se unem. Elas fecham um circuito. Tá bom, Tá bom mesmo? tá bom. Entendi, professor. Pode deixar. Então tá. Vamos lá. Bom, e aí, né? Citamos, agora por que não comentar só um pouquinho? Torácica superior, um vasinho fino, inconstante, e vale salientar, né, pessoal, essa área é bem complicada de dissecar, porque você tem que levar em consideração essas questões. São vasos muito pequenos, muitas vezes, como a torácica superior é. Então, ela segue para os músculos peitorais, maior e menor, e supre ambos os músculos e um pouquinho do músculo serrátil anterior. A toracoacromial, que eu chamei a atenção de vocês, é curtinho, mas é potente, é calibroso. Então, ela vai em direção anterior e cranial e se ramifica no trígono clavo peitoral, nos seguintes vasos. Ramo clavicular, mostrei para vocês, ramo acromial, ramo deltoide e ramos peitorais. Vale salientar, pessoal, estes dois aqui, ramo clavicular e acromial. Deixa eu voltar, eu vou mostrar de novo depois, mas eu volto. Por quê? Olha só, você está vendo aqui bonitinho, ramo acromial, ramo clavicular, outro errinho aqui do Sobota também. Aqui é o ramo clavicular, mas enfim. Essa anastomose, essa rede aqui, você pensa assim, nossa, que tão bonitinho, é vascularizado, mas essa vascularização, pessoal, para acrômio, para articulação acromioclavicular é pobre. E aí é pobre também, pobre também será a recuperação de tendão de manguito rotador que se fixa principalmente aqui no tubérculo maior do húmero. E aí, de novo, se eu tenho um tendão do supraespinal, sobretudo aqui no tubérculo maior do húmero, imagina este húmero abduzindo, né? Então, síndrome do impacto é um dos problemas mais corriqueiros do complexo ali do cíngulo do membro superior. E aí a bolsa sinovial, um tendão de músculo é agredido por impactos sucessivos, você pode contar com essa vascularização? Não, porque é muito pobre. E aí há um problema que pode ficar crônico nessa região da articulação do ombro. Mas é só para ilustrar, só para dar uma pitada, senão a gente acaba se apaixonando e ficando aí. Então tem esses raminhos aí, clavicular, acromial, deltoide e peitorais. A toracoacromial. E aí eu coloquei outra ilustração, né? E aí é do Sobota também. Olha a toracoacromial. É um tronquinho interessante, né? Olha a torácica superior aqui. Bem fininho, para você achar é complicado, mas a toracoacromial é interessante, né? E aí também, ó, ramo clavicular, ramo acromial, ramo deltoide, né? E os ramos peitorais. Artéria toracoacromial. Beleza? Artéria torácica lateral. Ela projeta-se ali, desce sobre o músculo serrátil anterior, que é o cara que mantém as nossas escápulas coladinhas no tórax, coladinhas entre aspas, né? Na parte posterior do tórax, e está lateralmente ao músculo peitoral menor. Desce em direção distal, dando origem aos ramos mamários laterais. Claro, para suprir as glândulas mamárias. Pela posição a gente já mata, né, pessoal? A artéria subescapular, já destacada aqui, segue ao longo da margem lateral da escápula e emite ramos terminais. Quem? A artéria circunflexa da escápula e a artéria tóraco-dorsal. Tá? Aí, de novo. E aí a gente vê a artéria torácica lateral, que bonitona. Não, Luciano. Artéria circunflexa do húmero. Artéria torácica lateral. Tá doido? Aqui, a
subescapular. Jesus, aqui é torácica lateral subescapular. A torácica lateral dá ramos mamários laterais, que aqui não estão, é isso que eu estava confundindo, que não estão aqui, os ramos mamários laterais. Torácica lateral e subescapular, certo? Uma outra coisa que eu ia falar aqui, daqui a pouco eu lembro porque tem mais desenho. A artéria circunflexa anterior do húmero, que nós comentamos, e a artéria circunflexa posterior do húmero. A anterior é menos calibrosa, a posterior é mais calibrosa, passa por trás da metáfise do húmero, metáfise, né? Antes de chegar na epífise, é uma área do osso que se alarga, bem delimitada, e a artéria circunflexa posterior do húmero se ramifica por baixo do músculo deltoide. Claro, suprindo também esse músculo. Aí ela vai se anastomosar, ela vai se unir, ela vai fechar ali um circuito sanguíneo com a circunflexa anterior. Aí os aspectos clínicos que eu falava com vocês e que a colega, inclusive, fez destacar aí. As anastomoses escapulares, pessoal, entre a supraescapular, que vem lá do tronco tíreo-cervical, e a artéria dorsal da escápula, que vem da subclávia, com a artéria circunflexa da escápula, que é ramo da axilar, tem que falar pai e filho, representam importantes redes colaterais para o suprimento vascular do membro superior. Então, de novo, guardem apenas no momento. Artéria supraescapular e dorsal da escápula. Ambas vêm da subclávia, certo? A artéria supraescapular, especificamente do tronco tíreo-cervical. A artéria circunflexa da escápula é ramo da axilar. Essa turma fecha, faz a anastomose, se encontra, e aí representativamente redes importantes de circulação colateral para o membro superior. Por exemplo, ocorre uma oclusão vascular entre a emergência do tronco tíreo-cervical, lá na subclávia, e da artéria subescapular, que você conhece, é o maior ramo da axilar. Ou se houver necessidade de realizar uma ligadura no caso de uma lesão vascular. O que a gente está falando? Vamos ver aqui de novo. Tronco tíreo-cervical, ascendeu aqui a supraescapular. Show, ela vem para cá. E aí você tem a circunflexa da escápula, que está lá por trás, descendo aqui, ela sobe. Então, o encontro dessas artérias é interessante. E a subescapular? Aqui, Luciano. E a subescapular. Por quê, pessoal? Você tem que saber dessa relação da subescapular, do tronco tíreo-cervical com a supraescapular. Você tem que saber desse trajeto. E você tem que saber dessa disposição aqui. A artéria braquial, ela origina-se normalmente no nível da margem inferior do músculo redondo maior. E olha só, galera, ela logo dá alta aqui uma artéria braquial profunda. Sobre isso que estamos falando. E aí a gente vai continuar a respeito disso. Outro aspecto clínico lá embaixo, para a gente não se atrapalhar. A artéria braquial, continuação da axilar. Só depende ali do local. Ela vem pela face medial do braço, sulco bicipital medial. Você palpa aqui, sente a pulsação da artéria braquial. Neste que é chamado, importantíssimo feixe vásculo nervoso do braço, entre os músculos flexores e extensores. Ali, anteriormente ao músculo braquial. Então, ali, ela é acompanhada pelo nervo mediano e por duas veias braquiais. Olha aí as referências, pessoal. Está aqui entre flexores e extensores do antebraço, Eu estou falando de bíceps braquial e braquial, sobretudo, e o tríceps braquial.
ela vem acompanhada de quem? Do nervo mediano. E 2 veias braquiais. Veias braquiais já são veias profundas, né? Levando em consideração aquilo que falamos. As profundas seguem os nomes das artérias, normalmente estão em 2. Beleza, artéria braquial, né? Depois disso, a artéria braquial se posiciona sobre o músculo braquial. Está descendo aí, ficou sobre o músculo braquial e segue lateralmente ao nervo mediano. Lateralmente ao nervo mediano. Então, quem está mais medial? O nervo mediano. Tá? Sob a aponeurose do músculo bíceps braquial, já na parte profunda do cotovelo, em que, né, ali, como a colega falou, e eu falo colega porque eu não estou vendo o nome de vocês, eu fico indignado com isso, ela se ramifica na artéria radial e na artéria ulnar braquial, que vocês palparão no procedimento de verificar a pressão arterial. Palparão, né? Para então depois botar o manguito e tal, aquela coisa toda. Então a artéria braquial no antebraço originará artéria radial e artéria ulnar. Aí, ó, artéria braquial, nervo mediano, artéria braquial profunda, ficar de olho nisso. O bíceps braquial foi um pouquinho afastado. Está aqui o músculo braquial, por onde a artéria braquial desce anteriormente. E aqui a artéria braquial, ali no nível, né, de fossa cubital, ela dando uma radial e uma ulnar. Nessa outra exposição, brilha aqui a artéria axilar, revivendo, né? E aí você tem o bíceps braquial, você tem a artéria braquial bem no sulco medial, né? No sulco bicipital medial, perdão, onde você sente tranquila a pulsação. E aí o nervo mediano, perdão, o nervo mediano aqui, que é lateral, tá? E eles vão descendo até chegar aqui na aponeurose bicipital, onde eles se aprofundam. Mas você consegue palpar a artéria braquial a nível de fossa bicipital. Fossa cubital. Professor. Ui. Michele, posso falar um pouquinho? Deve, Michele. Eu estou aqui vendo essas artérias braquiais, que geralmente as pessoas coletam a gasometria, né, arterial, elas são muito pareadas com o nervo. E meu esposo, ele teve uma internação recente por Covid, ele desmaiou porque puncionaram o nervo. É uma dor, ele falou que é uma dor horrível. Errou a técnica, né, da punção. E ele tá com o braço assim, todo dormente. Peraí, foi fazer gasometria na artéria braquial? Furado. Tentaram na radial, na ulnar e na braquial. Tentaram nos 4 locais nele. Gente. E aí teve lesão, ele fez vômito. Gente, eu achei uma coisa horrorosa, assim. Eu fiquei apavorada. E assim, agora eu tô vendo aqui a anatomia, ela é muito rente, é uma técnica que tem que ser muito precisa a coleta desse exame, assim. A pessoa tem que ser muito treinada, porque um erro pode fazer uma lesão mais severa, né? Uhum, com certeza. Michele, uma curiosidade, eles tentaram na femoral dele? Não. Pois é, eu nunca ouvi falar, claro, eu não tenho prática clínica médica avançada, obviamente, mas eu nunca ouvi falar de fazer gasometria na artéria braquial. As eleitas, mais frequentemente, é a radial e a artéria femoral. Eu sempre, assim, eu sou enfermeira, eu vejo muito na radial, porque a palpação é mais, como ela é mais superficial, você consegue sentir ela melhor. A chance de você errar, eu acho que ela é menor. Então, mas eu fiquei assim. Não sei se é por causa do estado grave dele também, né, que ele ficou grave. Não, Michele, mas uma colega sua também, trocando ideia, e a gente estava falando de anatomia até no laboratório, ela falou, Luciano,
artéria radial para fazer gasometria, beleza, é bem superficialzinha, mas eu sinto uma dor dos meus pacientes, e ela descreveu esse quadro que você falou. Eles sentem dor demais, né, e chegam a ter náusea, vomitar, desmaiar e gritam de dor. Por isso que ela preferia fazer na femoral. Agora, na braquial, até porque na artéria radial e na femoral, você faz também cateterismo. Né? Então, estou achando estranho. É bem calibrosa, assim, ela é bem mais calibrosa. Então, pode ter um hematoma muito maior depois. E eu vendo aqui, essa que você botou essa foto linda, eu estou vendo assim, é muito, muito, muito próxima a vários nervos. A axilar, então, ali, ó, uma região bem nefrática, né? Perigoso. Muito. Até para dissecar, a gente leva a dissecação tendo esse cuidado, né? Porque você vai dissecar essa área medial aí, axilar, né? Axilar e medial do braço, é esse enxame de estruturas vasculonervosas e essa é nova para mim, gasometria na artéria braquial. Não tentaram na femoral? Então essa enfermeira, que é aluna de medicina, acho que ela é do 7º período hoje em dia, ela falou, Luciana, eu prefiro a femoral, porque fazer gasometria na radial, meus pacientes, nossa, coitado deles. Eu falei, que bom, porque se você tem essa perícia, não, eu tenho e é mais tranquilo, porque ali na facezinha medial da coxa, você tem a nave. Que nave, Luciano? Nervo, artéria e veia femoral. Então ela disse que tinha prática boazinha ali e poderia impedir que o paciente tivesse esse quadro aí. Melhoras para o seu esposo, viu? Quando você puder dar notícias sobre a recuperação dele, porque como você falou, você bateu o olho e viu como é complicada essa área aí. Aí a gente corre para a Vanilda, que dá as técnicas para a gente. Isso. Obrigada, professor. Gina, obrigado você aí. Sempre ilustra quando vocês trazem uma situação. A irrigação arterial do braço, pessoal, e região proximal do antebraço. Então, o que você já está vendo aqui? Moore coloca já como braquial. Margem inferior do músculo redondo menor, tá aí a artéria braquial. Já tem um ramo anastomótico aqui, artéria nutrícia do húmero, né, pouco falada clinicamente, mas enfim. As anastomoses arteriais periarticulares funcionais. É a tal da rede articular do cotovelo. Olho nisso aqui. Toda vez que tem isso aqui, ó, o autor até coloca, é uma anastomose, estão se unindo. Então, olha quanta anastomose na chamada rede articular do cotovelo. No primeiro momento, anastomoses arteriais periarticulares funcionais e clinicamente importantes circundam o cotovelo. E é o que nós estamos vendo. A circulação colateral resultante permite a chegada do sangue ao antebraço quando a flexão do cotovelo compromete o fluxo pela parte terminal da artéria braquial. E a artéria braquial? Então é para ficarmos de olho nisso. A artéria braquial supra a diáfise e a epífise distal do húmero. Os músculos do braço também são supridos pela artéria braquial e a articulação do cotovelo. A artéria braquial dá 3 grandes ramos. Atenção nesses ramos, que a braquial profunda, ela frequentemente, né, normalmente é melhor falar, normalmente o padrão normal da maioria dos indivíduos é que a braquial profunda origina-se alguns centímetros depois que surgiu a artéria circunflexa posterior do húmero. Lembra dela? Lá da axilar, do terceiro momento da axilar. E em seguida, a artéria braquial profunda se dirige para a região posterior. É interessante porque a braquial profunda é amigona do nervo radial. E eles passam ali entre as cabeças lateral e medial do tríceps braquial e o acompanha no sulco radial do húmero. Tem um sulco radial do húmero. Professor? Oi. Ai, desculpa interromper. Imagina. Eu só queria saber mesmo, acho que o senhor até tinha falado dessa divisão, né, entre a axilar e a braquial,
Só que eu tinha visto no Néter também que ele fala que normalmente o que separa a axilar da braquial seria o músculo redondo maior. É isso mesmo? É esse mesmo. Esse aqui, ó. Vê essa figura? Sim. Então, a margem inferior do músculo redondo maior é o limite ali para nós dizer, para que a gente diga, né? Acabou a axilar, começou a braquial. Tá bom. Tranquilo? Uhum. Então, aqui, artéria braquial profunda, né? Lembra? Amigona do nervo radial, lá no sulco, né? Você vai estudar lá no laboratório de anatomia, o sulco para o nervo radial, ele é bem, né, rasinho. Você tem que se esforçar para ver esse sulco. Além da artéria... E a artéria braquial profunda, por sua vez, pessoal, tem ramos também, que é a colateral média. Ela vai atravessar o tríceps braquial e se ramificar na rede vascular do cotovelo, posteriormente. E a artéria colateral radial, que segue o trajeto da braquial profunda na face lateral do braço. Claro que nós veremos isso aí. A artéria colateral ulnar superior, que é uma, né, ou múltiplas artérias, acontece também, ao longo do nervo ulnar. Achou o nervo ulnar, que é uma estrutura mais profunda, que mais se destaca? Você tem ali do ladinho dela a artéria colateral ulnar superior, a artéria colateral ulnar inferior, que se origina mais distalmente no braço e vai em direção à rede articular do cotovelo também. Só para reviver aqui, pessoal. Você tem a artéria braquial, e a artéria braquial origina a braquial profunda, tá? E as artérias colaterais ulnar superior e ulnar inferior. Beleza? As artérias colateral média e radial, elas são originárias da braquial profunda, tá? Que é para não enrolar. Olha aí. Braquial, bonitona. Olha a braquial profunda. Como ela se origina alta, né? Ela se origina bem proximal, falando correto. Então, tá aqui a braquial. Tudo bem, ela deu uma nutrícia do úmero, beleza, mas olha, colateral ulnar superior e colateral ulnar inferior, ramos da braquial, tá? Aí aqui, que tá com o nomezinho errado, a artéria braquial profunda, ela origina uma artéria colateral média e uma artéria colateral medial. Eita, que tanta artéria, mas é tranquilo. Luciano, ramos da braquial, braquial profunda e as colaterais ulnares, superior e inferior. Pronto. Tá? Esses são os ramos da braquial. Braquial profunda e artérias colaterais ulnares, superior e inferior. Tá? E aí, pessoal, elas estão se dirigindo para onde? Justamente para formar a rede arterial do cotovelo com essas recorrentes ulnares e radial. Fazem isso a anastomose e fazem essa anastomose de forma importante. Vejamos aqui, ó. É justamente aquela anterior que a gente comentou. As anastomoses arteriais articulares, funcionais e clinicamente importantes circundam o cotovelo. A circulação colateral resultante permite que chegue sangue ao antebraço quando a flexão do cotovelo compromete o fluxo. Falamos isso lá atrás para repetir aqui propositalmente. Se você tem uma oclusão da chegada de sangue ao antebraço, você tem uma circulação colateral para continuar provendo. Não é uma coisa que tem que demorar muito, mas você tem essa rede colateral justamente para que ela continue. Se você ocluir a artéria braquial aqui nesse nível, a artéria braquial profunda vai dando conta, por enquanto, né? Claro que você tem que
verificar isso, porque ao longo do tempo, ao passar do tempo, isso vai se agravando. Mas o fato é que dá conta, por conta dessa rede, essa rede articular do cotovelo. Professor, Aqui, oi. você pode voltar essa foto anterior, por favor? Aqui. Você falou então aí que os ramos aí, o mais medial aí, ramos colateral médio, e o que está embaixo é o ramo colateral, o que você falou? No caso aqui, é artéria colateral média, artéria colateral média, é que o muro já está chamando ramo aqui, porque são ramos da artéria braquial profunda. Então, a artéria colateral média, está aqui, ela vem posteriormente, e a artéria colateral radial, já vem mais anteriormente. Mas lateralmente, podemos dizer assim, lateralmente e anteriormente, né? Perfeito. Ah, tá ok. Não, você tinha falado que ela estava medial, aí eu confundi aqui, porque mais medial fica a ulnar, né? Assim, o lado da ulna, né? Do ulnar. No caso dessas duas aqui, a colateral média está mais medial em relação à colateral radial. Porque a radial, ela não está medial, ela está lateral. Sim. Isso, tá. Lembrar que ambas são ramos da braquial profunda. Isso. Obrigada, professor. Beleza, obrigado a você. Aí, pessoal, a relação das artérias e nervos do braço com o úmero e os compartimentos. O que está sendo destacado aqui antes de tudo? Primeiro, lembrar da Michele aí, que chamou a atenção bem do feixe vásculo nervoso para o membro superior, que é crítico aqui na axila, né? Destacar também na região subclávia. E aí nós teremos situações aqui como, por exemplo, síndrome do desfiladeiro torácico, que é uma entidade que geralmente você tem ali, porque isso aqui é estreito, pessoal. Ó, peitoral menor, por exemplo, tem fixação aqui no processo coracoide, cruza aqui e se fixa ali da segunda ou terceira até a quinta costela. Então você tem esse estreitamento aqui e você tem um estreitamento aqui também de quê? De clavícula e primeira costela. Ocasionalmente, o que pode ocorrer? A chamada costela cervical. Você tem um processo cervical ali, da sétima vértebra cervical, maior do que o normal, e comprime parcialmente esse feixe vásculo nervoso. O paciente vai te falar sobre um monte de situações, além de dor, parestesia para o membro superior, que são distúrbios de sensibilidade, e a princípio você vai pensar, é alguma síndrome compressiva discal, a nível, né, de nervos espinais cervicais. E não é. O problema é aqui. Né? E aí você vai fazer o exame, por isso que é tão importante a avaliação, e no final das contas você pede um raio-x e vê, olha lá, olha o tamanho do processo transverso da vértebra cervical. E aí você fala, está comprimindo. É muito chato de tratar isso aí. Mas enfim, então, o feixe vásculo nervoso, importantíssimo, né? E claro, a disposição aqui, ó, braquial e a braquial profunda. E a braquial profunda, pessoal, descendo na companhia do nervo radial. E notem que o professor Moore colocou aí 2 septos intermusculares e fáscias. O que é o septo intermuscular? É uma projeção da face muscular, só que internamente, para separar os compartimentos dos músculos em certo segmento corporal. Então, olha essa descida aí que é interessante. E aí, o que observamos? O nervo radial e a artéria braquial profunda, espiralando-se, né, descendo aqui em espiral, posteriormente ao redor do úmero e diretamente sobre sua superfície, no sulco radial. É bem facinho na dissecação de encontrar as duas, porque elas estão bem destacadas. O nervo radial e a artéria colateral radial, está aqui, você não vê bem, mas a artéria colateral radial vem mais ou menos aqui, como eu mostrei na outra figura. Elas perfuram esse septo intermuscular para entrar no compartimento anterior. Artéria colateral radial e artéria colateral média, lembram? A artéria colateral média, ela vem posterior, que a colega perguntou agora há pouco. O nervo ulnar, tá aqui, ó, bonitão, medial, lindão, descendo,
perfurou o septo intermuscular medial. Entra no compartimento posterior e depois aparece onde? Atrás do sulco para o nervo ulnar, no epicôndilo medial do húmero. Eu sempre que estou no laboratório de anatomia, eu peço que vocês palpem. Você faz uma semiflexão do antebraço, vai atrás do epicôndilo medial do húmero, você vai encontrar um cordão, é o nervo ulnar. Você aperta ele, comprime ele, você tem aí umas sensações parestésicas na mão. Quem tem sorte, de vez em quando, dá uma pancada com o cotovelo, acerta bem nele. E é um negócio assim, de ver Jesus, de tanta dor. Então, essas relações interessantes. Olha de novo a artéria braquial, descendo. Lateralmente a ela, o nervo mediano. Certo? Artéria ulnar, imediatamente medial a artéria braquial. Isso nos facilita na hora de dissecar, na hora de imaginar o que também eu aproveito a ilustração, pessoal. Fratura de diáfise de húmero. Cuidado, você pode ter um sangramento por conta de quê? Ruptura, principalmente aqui, ó. Ruptura de artéria braquial profunda, lesão de nervo radial. Nervo radial faz o quê? Extensão da mão, extensão do antebraço. Então, o paciente pode apresentar para vocês, depois de uma fratura de diáfise, mão em gota, que a gente chama. Filho, faz extensão da mão. Ele não consegue. Aí você pensa logo, fratura de diáfise de húmero, será que pegou o nervo radial? Se não seccionou totalmente, comprimiu, seccionou parcialmente. Então, você bate o olho no paciente, pessoal, você tem que imaginar isso aí. E o nervo mediano e a artéria braquial, que eu comentei com vocês, descem no braço até a face medial, né, da fossa cubital. E aí eles estão muito bem protegidos, dificilmente você tem lesão desses dois rapazes aí. Aspectos clínicos que eu tenho falado com vocês. Gente do céu, 10 e 2? Falar para o Zé Marcelo para a gente ter outro momento, pessoal. Devido às anastomoses, pessoal, normalmente bem desenvolvidas, essas anastomoses, eu tenho falado delas, envolvendo as 4 artérias colaterais do braço, com as 3 artérias recorrentes do antebraço, na área da rede articular do cotovelo, a artéria braquial pode ser ligada de forma segura, né, distalmente à emergência da artéria braquial profunda. Lembra que eu chamei a atenção? A artéria braquial profunda, ela se origina da artéria braquial logo lá em cima. Então, distalmente à origem da braquial profunda, você pode ligar a artéria braquial de forma segura, prevenindo um sangramento intenso. Porém, pessoal, entre a emergência da artéria subescapular, aquela bonitona lá da axilar, e a artéria braquial profunda, que é o primeirão ali, um ramo bacana da artéria braquial, a artéria braquial nunca deve ser ligada, pois não há redes colaterais ali para dar conta, né, do segmento do membro superior, caiu aqui minha caneta, do membro superior, e aí é essencial que se mantenha o suprimento do braço, né, mas neste segmento da artéria, ou seja, bem proximal, não dá para ligar a artéria braquial. Dá para ligar a artéria braquial aqui, nesse nível, terço médio, no terço medial, perdão, e médio também, do braço. Eita, hoje está difícil, né? Olha aí de novo essa questão. A artéria braquial profunda já se originou aqui, ó. E vocês sabem que a axilar está aqui, nesse nível, dando a subescapular. Aqui eu não posso. Aqui sim, ó, nessa ilustração aqui do Moore, olhem que nível que dá. Por quê? Já é distal a origem da artéria braquial profunda. Então aqui eu posso ligar. Por quê? A braquial profunda, por meio das anastomoses aqui da rede articular do cotovelo, vão dando conta enquanto você não resolve o problema. Tá? A gente sabe também, pessoal, que a artéria braquial ela é ocluída quando nós vamos aferir pressão arterial. Comentei isso um pouquinho. Né? É ocluída, você tem um silêncio, porque, né, com aquele som turbulento, você bota a campânula do estetoscópio a nível de fossa cubital, onde ali tem a artéria braquial, antes dela se dicotomizar em artéria radial e ulnar, e você verifica a pressão ouvindo o primeiro barulho, que vai ser a pressão arterial sistólica,
e o último que vai ser a pressão arterial diastólica. Peguem, quando vocês puderem, os protocolos do Arquivo Brasileiro de Cardiologia a respeito de aferição de pressão arterial. Nós vamos ver que na prática, nossa, é muito diferente. Bom, no antebraço, pessoal, as artérias do antebraço, é claro, nós sempre destacamos quem? Radial e ulnar. Beleza. A braquial, ela chega ali no antebraço, como dito, e ela origina uma braquial, uma ulnar e uma radial. Isso tudo, pessoal, é preocupação em não dar conta de falar tudo para vocês. E pela hora não dá conta, então depois eu vou falar com o professor José Marcelo para a gente ver isso, que aí é muita coisa para 1h30 realmente. Bom, artéria ulnar, linda. As pulsações da artéria ulnar podem ser palpadas. Eu acho muito difícil, né, palpar pulsação da artéria ulnar. Mas já, né, com carinho, com todo o cuidado que você tem no exame, dá para palpar sim. Olha só onde. Lateral ao tendão do músculo flexor ulnar do carpo. Você acha, fazendo aqui uma tensão, você vai sentir o tendão e aí essa artéria normalmente estará na face lateral desse tendão. No nível de quem também? Cabeça da ulna. Então você tem que ir ali com cuidado. Claro, existem peculiaridades na constituição corporal de cada um. Tem gente que você consegue verificar melhor, tem gente que não. O nervo ulnar está posicionado sobre a face medial da artéria ulnar. É outra referência, o nervo ulnar. Ramos da artéria ulnar, originados que são no antebraço, participam de várias anastomoses também na rede articular do cotovelo e irrigam músculos da região medial e central do antebraço. Além dos nervos ulnar e mediano, também são responsabilidades da artéria ulnar. A artéria ulnar é muito importante. Após emergir a partir da artéria braquial, a artéria ulnar segue sob o nervo mediano, é uma outra referência, e o músculo pronador redondo, sob, hein, pessoal, embaixo, em direção à face ulnar do antebraço. Aí, ela se associa ao nervo ulnar e segue ao longo do músculo flexor ulnar do carpo em direção à mão. Ela participa ali da vascularização e das anastomoses que nós temos na mão. Ela se situa entre o osso pisiforme, já na mão, e o âmulo do amato, no que chamamos de túnel do nervo ulnar. Ainda você vai ver canal de Guion, túnel de Guion. Isso é um epônimo, eu faço questão de esquecer. Túnel ulnar. E em seguida se ramifica na região palmar para formar o arco palmar superficial. Esta é a artéria ulnar. Então, algumas referências interessantes, não tem erro, ela vem para a região medial do antebraço, no começo ali, para os que dissecam, para o pessoal da cirurgia, enfim, pertinho, né, embaixo do nervo mediano e do músculo pronador redondo. O pronador redondo é o músculo superficial proximal do antebraço. E ramos da artéria ulnar? Recorrente ulnar, ou seja, ela volta ali para a rede articular do cotovelo, e aí você tem raminhos anterior e posterior. Interóssea comum, o que te lembra? Interóssea, a membrana interóssea, que constitui ali uma sindesmose entre rádio e ulna. Membrana interóssea, uma faixa de tecido fibroso. A artéria interóssea comum, ela origina a artéria interóssea anterior e posterior. Mas a artéria interóssea posterior origina uma arterinha acompanhante do nervo mediano. A artéria, o ramo carpal, o ramo dorsal. Tá bem doido isso aqui. Tá? Agora sim apareceu a interóssea posterior, um ramo carpal dorsal, um ramo carpal palmar e o arco palmar superficial. Então, a recorrente ulnar, com 2 raminhos, a artéria interóssea comum, que dá uma interóssea anterior e uma posterior, ramos carpais, dorsal e palmar, e o arco palmar superficial. Cobre muita área a artéria ulnar. Então, você consegue ver aí
é um pouquinho, artéria ulnar e artéria radial. E, gente, a artéria radial e a artéria ulnar. Olha a artéria ulnar indo por sob o músculo pronador redondo e por sob o nervo mediano. E aí ela vai aparecer aqui, medialzinha, você consegue palpar aí a sua pulsação. Aqui já dá aquela situação, pessoal, artéria ulnar, e aí você tem as recorrentes ulnares, né? E não é recorrente ulnar, as recorrentes ulnares anterior e posterior, subindo aqui para fazer justamente anastomose com as colaterais ulnares, vindas da braquial. Interóssea comum, já na membrana interóssea, e aí você tem interóssea posterior, interóssea anterior, ramo carpal palmar, ramo carpal dorsal, certo? Pelos nomes é muito tranquilo de você estudar, num primeiro momento memorizar e depois aprender. Olha aí, recorrentes ulnares, interóssea comum, interóssea anterior, interóssea posterior e interóssea recorrente. Essa artéria aí é artéria recorrente interóssea, tá? Um nomezinho trocado aí. É uma luta, pessoal, que eu tenho que ficar olhando e vendo se está certo também no livro. Enfim, ramo carpal dorsal e o ramo carpal ulnar. Artéria ulnar poderosíssima. A radial, localizada no cotovelo, lateralmente ao músculo pronador redondo e, em seguida, ela vai ao longo do músculo braquiorradial. A artéria braquial é apaixonada pelo músculo braquiorradial, também com o ramo superficial do nervo radial. Na extremidade distal do rádio, nós podemos perceber o pulso da artéria radial. É mais tranquilo, né? E utiliza-se o osso como apoio. Você vê na região medial e sente. Então, nesse local, a artéria radial assume um trajeto posterior e se insinua na face radial do carpo para, em seguida, atravessar o músculo interósseo, primeiro, na região palmar, formando o arco palmar profundo. Uma diferença já aí, pessoal, entre a artéria radial ulnar e a artéria radial, entre a artéria ulnar e radial. Lá, nossa senhora, hein? A artéria ulnar, ela forma o arco palmar superficial. A artéria radial forma o arco palmar profundo. A artéria ulnar passa sob o nervo mediano e o nervo ulnar. E o nervo mediano e o músculo pronador redondo. E a artéria radial está lateral ao músculo pronador redondo. Aí, novamente, a artéria radial, lateral ao músculo pronador redondo. E descendo, né, tem ali a proximidade do nervo radial e ela vem para cá formar o arco palmar profundo com suas ramificações. Aqui um corte já excetuando-se alguns músculos do antebraço e aí você pode ver melhor a artéria radial descendo com o nervo radial, certo? Ela dando um ramo palmar superficial para ajudar o arco palmar superficial da artéria ulnar, mas a artéria radial vai, na verdade, formar o arco palmar profundo. Ramos da artéria radial, você tem uma recorrentezinha radial, você tem um ramo carpal palmar, um ramo palmar superficial e um ramo carpal dorsal, que eu coloquei aí porque ele forma uma rede, né, com artérias metacarpais dorsais, artérias digitais dorsais, constituindo uma rede arterial ali muito vasta na mão. Pessoal, atenção aí com estes dois ramos da artéria radial, a artéria principal do polegar e a artéria radial do indicador. E aí vocês me veem palpando com quem? Terceiro e quarto dedos da mão. Isso lá em 1900, e meu avô criança, quando eu era um graduando, o professor da cardiologia falou com a gente, olha, eu não, de jeito nenhum, polegar, e ele falava que não gostava de colocar o indicador, justamente porque no polegar existe uma artéria principal
é fundamentalmente importante e faz diferença na pulsação, e a artéria radial do indicador. Então ele falava, coloca o terceiro e quarto dedo para palpar, você vai ter uma sensibilidade melhor, e não vai ser enganado pela pulsação dessas artérias, desses dedos aí. Mas, enfim, não tenho a pretensão aqui de falar de semiologia, mas de provocar com um aspecto anatômico. E o arco palmar profundo, que eu comentei com vocês, a artéria ulnar cuida do arco palmar superficial, a artéria radial cuida do arco palmar profundo. Está sob o músculo adutor do polegar. Musculinho bacana. Adutor do polegar, ali a nível de bases dos ossos metacarpais, o segundo metacarpal até o quarto. E se conecta ao ramo palmar profundo da artéria ulnar, justamente para formar esse arco profundo. Esse arco palmar profundo, proveniente da artéria radial, ele origina 3 artérias metacarpais palmares para o suprimento dos músculos interósseos da mão, que se conectam distalmente às artérias digitais. Aí uma foto bacaninha. Então você tem aqui lindona, a artéria radial, acompanha. E aí você tem o ramo carpal, palmar, o ramo palmar superficial, são artérias minúsculas. A gente fica com pena de romper. Por quê? Porque você tem aqui a musculatura, né, da região tenar do polegar, da região tenar da mão. Aí você tem a principal do polegar, ela é interessante, então não dá para palpar, né, pulsação arterial com o polegar. Olhem também a artéria radial do indicador, olha só. E aí eu também não gosto de palpar, eu gosto de palpar com o terceiro e quarto, foi um cardiologista que ensinou. As artérias digitais palmares comuns, vejam, né, das participações, as palmares, as metacarpais palmares, perdão, e o arco palmar profundo, né, foi retirada aí a aponeurose palmar, né, e evidenciou-se aí, alguns músculos também da mão foram retirados e evidencia-se aí o arco palmar profundo. Aspectos clínicos, devido à sua localização. Oi? É só uma dúvida. Na última foto que o senhor mostrou, eu lembrei de uma coisa também. Quando faz a oximetria digital, acaba que seleciona qual dedinho vai ser o que vai ficar mais fácil da artéria transmitir a saturação de O2. E aí, eu olhando pela imagem, eu acho que o indicador está mais irrigado, mas aí eu não consigo ver o dos outros. Muito bem lembrado, é Michele, né? É Michele? Oi. É você, né, Michele? Michele. Isso, muito bem lembrado, Michele. O oxímetro, né? Geralmente se coloca no polegar ou no indicador, justamente por causa dessa rede arterial ou arteriolar importante aí, vasta, né, mais substancial nessa observação. Obrigado, Michele. Realmente é mais um aspecto clínico interessante aí, o oxímetro, para ver saturação de oxigênio. Excelente, excelente. Muito bom. Então, devido à localização próxima à superfície e aos muitos suportes ósseos que ali estão, pessoal, as porções distais da artéria radial estão muito propensas a lesões. No entanto, neste local, uma punção arterial, que é o que já conversamos hoje, né, para gasometria, é de fácil realização. A radial é das mais eleitas para se fazer gasometria. Depois vem a femoral. Essa da braquial eu desconhecia, mas vou até dar uma pesquisada para ver em que sentido, em que contextos isso se torna realidade. Mas a braquial é bem complicada, tem que ser perito mesmo. Destaco aí também, pessoal, fratura de escafoide. Normalmente, quando você vai cair, você bota a mão em extensão para se proteger. E você pode ter aí uma energia de trauma tal do rádio sobre o escafoide e fraturar o escafoide. E o escafoide também tem esses raminhos distais do radial. O escafoide recebe uma vascularização pobre. Então, uma fratura de escafoide, se não for bem cuidada pelo cirurgião de mão,
pelo ortopedista especialista em mão, não que os outros especialistas da ortopedia não possam ver, mas ele vai ter um cuidado ali, porque pode complicar. Até hoje é um dilema. Coloca ou não um parafuso, um fio para fixar essa fratura? Porque dá trabalho, né, você ter uma remodelação óssea do osso escafoide pela pobre vascularização que ali está. E dependendo da fratura, você vai ter uma danificação dessa vascularização pobre. Então, devido à boa acessibilidade da artéria radial, ela é preferível como via de acesso, né, de primeira escolha para você fazer também uma avaliação angiográfica das artérias coronárias, por meio do cateterismo cardíaco. Artérias do membro inferior. 10 e 20, pessoal. Vamos começar, aí a gente para na hora que tem que parar. Pessoal, artérias do membro inferior. Suprimento sanguíneo de membro inferior, eu começo a comentar a história lá da ilíaca comum. Quem é a artéria ilíaca comum? A artéria ilíaca comum é aquela artéria bonita que se origina da artéria aorta. Então, você tem uma artéria aorta, ela dá duas artérias ilíacas comuns. Cada artéria ilíaca comum dá uma artéria ilíaca externa, essa nos interessa, porque vai para o membro inferior, e uma artéria ilíaca interna, que vai cuidar ali da vascularização da pelve. Muito bem. A região glútea aí do períneo recebe um sangue predominantemente através, como eu comentei agora com vocês, da artéria ilíaca interna, que tem um ramo anterior e um ramo posterior, inclusive. A artéria responsável pelo suprimento da parte livre do membro inferior, a artéria ilíaca externa. Então, você tem um ligamento inguinal ali, de nível da espinha ilíaca anterosuperior, até ali a parte púbica do osso do quadril. Esse ligamento é uma referência porque a artéria ilíaca externa passa por ali por baixo e já na coxa ela é artéria femoral. Então, a artéria femoral se desloca para a face posterior, a artéria femoral, muitos acham que ela é anterior, mas ela é anterior e ela desce posteriormente, em direção à fossa poplítea, justamente para dar origem à artéria deste nome, artéria poplítea. Artéria femoral, desce, aí se dirige posteriormente, vai originar a artéria poplítea. E aí, em seu trajeto, ela vai se dividir numa artéria para a face anterior da perna e para o dorso do pé. Quem é? Tibial anterior. E uma artéria para a face posterior da perna e para a região plantar, obviamente do pé, artéria tibial posterior. Então você tem artéria ilíaca externa, atravessou o ligamento inguinal, já na coxa, artéria femoral. A artéria femoral se dirige posteriormente e a nível de fossa poplítea, artéria poplítea. A artéria poplítea, ela dá um ramo anterior, que é a artéria tibial anterior, vai cuidar da parte anterior da perna e o dorso do pé. E a artéria tibial posterior, que vai cuidar da face posterior da perna e a região plantar do pé. Região plantar só pode ser do pé, né? Me perdoe a redundância. Aí um desenho de Moore, problemas de configuração, ficou pretinho aqui. Visão geral sobre as artérias do membro inferior. Notem que é cravada de ramos. Sim, você tem os ramos perfurantes, os ramos musculares, mas existem as principais. Então, olha a artéria femoral lindona, de olho nessa aqui também depois, que é a artéria femoral profunda, parece muito com o braço, né? E aí desce posteriormente. E aqui, eu pego já posteriormente nessa ilustração, a artéria poplítea. Aqui, dando a tibial posterior vai dar uma fibular e vai dar aqui a vascularização para a planta do pé, certo? A tibial anterior, que veio para frente, vai cuidar da face anterior da perna e do dorso do pé. Isso é muito tranquilo, galera. É claro que os outros raminhos são pequenininhos, mas você vai estudando
progressivamente isso vai te chamando a atenção, porque os nomes das artérias hoje em dia estão muito tranquilos. Você tinha anteriormente chamadas as artérias do joelho ali de artérias geniculadas. E hoje em dia não. Olha aqui, artéria superior medial do joelho. Quer dizer, ela é superior e se dirige medialmente. Porque você também tem uma rede articular do joelho, assim como lá no cotovelo. Tá? E aí, aspectos clínicos, sempre interessantes. Nos seguintes locais, os pulsos podem ser percebidos. Artéria femoral. É o que a colega, a enfermeira, que hoje estuda medicina conosco, aí falou. Eu prefiro fazer gasometria na artéria femoral. O pessoal me chama de corajosa e tal, porque é uma artéria mais calibrosa, mas eu prefiro ver meu paciente com dor e com aquela angústia toda que, inclusive, a colega de vocês, a Michele, comentou. Artéria femoral na região inguinal, né, que vocês não vão chamar mais de virilha. Vai chamar lá fora e tal, com pacientes, né? A artéria poplítea, você também consegue perceber o pulso, claro, lá na fossa poplítea. A artéria dorsal do pé, que é ramo da tibial anterior, vocês viram, né? Lateralmente aos tendões do músculo extensor longo do hálux, lembram deles? Tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor dos dedos, longo dos dedos. A artéria tibial posterior também, né, que está posterior ao maléolo medial. Vejam, pessoal, são riquíssimas referências que vocês aprendem fácil, né, e que são desdobramentos depois para o exame físico, para a semiologia. A palpação dos pulsos do pé fornece indicações importantes, pessoal, quanto ao segmento vascular do membro inferior obstruído, né? Devido à arteriosclerose, à aterosclerose, a um coágulo, porque você sabe quem é ramo de quem. Artéria ilíaca externa, vamos começar por ela e terminar nela. Uma pena. A partir da artéria ilíaca comum, como já dissemos, após emissão da artéria ilíaca interna, né? A artéria ilíaca comum vem da artéria aorta, né, sua porção abdominal, ao nível ali de L2, né, com um pouquinho de variação, dá uma artéria ilíaca comum, essa aorta, a artéria ilíaca comum dá uma artéria ilíaca externa e uma artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa segue medialmente ao músculo psoas maior, não tem como errar. Psoas maior, o músculo da parede posterior do abdômen, em direção ao ligamento inguinal, passa por baixo, na lacuna dos vasos, que é uma área ali da região inguinal própria para passar esses vasos sanguíneos, né? E antes disso, ele origina dois vasos, a artéria ilíaca externa. A epigástrica inferior, interessante, porque ela vai fazer anastomose com quem? Com a epigástrica superior, que nós vimos lá atrás, que é ramo da artéria torácica interna. E a artéria ilíaca externa vai dar um ramo púbico, né, para fazer anastomose com a artéria obturatória. A artéria obturatória é essa que é ramo da artéria ilíaca interna. É muita artéria, né? Isso é muito melhor, muito mais gostoso de ver, claro, na peça anatômica. A artéria cremastérica também, que é ramo da epigástrica inferior, e a artéria do ligamento redondo do útero. A artéria cremastérica é o correspondente da artéria do ligamento redondo do útero, né? Claro, cremastérica, músculo cremaster, envoltórios ali do testículo também, e ligamento redondo do útero, que vocês sabem que é ali um posicionador do útero na cavidade abdominal. Artéria ilíaca também tem ramos, a artéria circunflexa ilíaca profunda. Aí vemos justamente a artéria aorta, dando uma artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca comum de cada lado dá uma artéria ilíaca externa, olha uma circunflexa ilíaca profunda logo, né? E olha a epigástrica inferior, que vai se anastomosar com a artéria epigástrica superior vinda da torácica interna. A artéria ilíaca interna vai cuidar aqui da cavidade pélvica, né? Aqui os ramos, ramo obturatório, ramo cremastérico, ramo para o ligamento redondo do útero, atravessou o ligamento inguinal,
você já tem a femoral. Tá? Meus queridos, 10h30, eu vou solicitar ao professor José Marcelo